CBN Recife. 10h48. CBN Recife. Canal Família. Uma parceria entre a TGI Consultoria e a CBN Recife. Assunto a ser tratado hoje: ideias pré-concebidas sobre empresas familiares. Vamos conversar a respeito desse assunto com a sócia da TGI Consultoria, Georgina Santos. Georgina, bom dia. Bom dia, Mário. Como é que você está? Estou ótimo. Melhor agora que você chegou para nos esclarecer a respeito. Quais, então, Georgina, os mitos e ideais pré-concebidos que ainda façam profissionais de mercado das empresas familiares, hein? Mário, esse tema me chama muita atenção. Eu ainda escuto com frequência profissionais de mercado dizendo assim, trabalhar na empresa familiar, para mim, seria a última opção. Só, Mário, que eles esquecem que a grande maioria das empresas brasileiras e do mundo, elas são familiares. Bom, indignação à parte, Mário, vamos à sua resposta. O que ainda mais afasta, na minha percepção, os profissionais de mercado das empresas familiares, parece, Mário, ser a crença de que nessas empresas eles não terão oportunidade de crescimento. Eles acreditam que os cargos estratégicos são exclusivos para os integrantes da família, não cabe aos executivos de mercado. Interessante. Bom, e você acha que as empresas familiares pernambucanas estão mesmo abrindo espaço para profissionais de mercado em posições de liderança? Qual a sua opinião em relação a essa questão? Mário, as empresas familiares pernambucanas, elas estão investindo na questão da governança, porque elas entenderam que para serem competitivas e chegarem no futuro, elas vão precisar ter profissionais competentes em posições estratégicas. E elas também sabem que esses cargos, é importante que eles sejam mesclados com familiares e executivos de mercado. Isso é uma mistura saudável. O desaparecimento, Mário, de grupos familiares fortes tem sido, infelizmente, mas tem sido um grande impulsionador para as empresas familiares pernambucanas investirem na governança, avançar na questão da meritocracia, que faz parte do item, é um dos itens da governança, que é isso, fazer promoções e processos seletivos, tendo como fator relevante a competência e não os vínculos sanguíneos ou de afinidade, ou ainda porque tem mais tempo de empresa. Então, fulano vai ocupar uma posição estratégica porque ele tem 20 anos de empresa. Não é isso. A questão competência precisa ser a questão relevante. Então, com a governança, não há espaço há menos espaço, muito menos espaço para os apadrinhamentos. Aquela outra questão, Mário, que uma regra vale para um, não vale para outros. Na governança, isso praticamente desaparece. Argumentos sem consistências, cheios de justificativas também, para defender uma posição inadequada, também deixam de ter peso. Então, a questão da governança passa pela profissionalização e essas questões, elas são praticamente eliminadas, se a gente pode falar assim. Então, antes de rejeitar, por exemplo, uma proposta para trabalhar numa empresa familiar, o que o profissional deve considerar, hein? Mário, antes de dizer sim a uma proposta de trabalho, vale buscar informações sobre a empresa, seja familiar, Mário, ou não. Conhecer a cultura da empresa, o jeito de ser da organização e o quanto as práticas de gestão são ou não profissionalizadas. Tudo isso pode facilitar a decisão. Caso contrário, Mário, a gente pode dizer um sim, quando a resposta deveria ser o não. Aí a gente resolve um problema criando um outro. E para a gente concluir, Mário, eu faço uma recomendação, porque eu entendo que todos esses pontos que nós discutimos hoje, como o apadrinhamento, a reserva de cargos importantes apenas para os familiares ou para os amigos, e ainda as situações em que as regras não valem para todos, essas questões vão existir no mercado de trabalho. Por isso que eu recomendo que os profissionais analisem as empresas. E quando eu falo do mercado de trabalho, Mário, eu me refiro também às empresas que não são familiares. A gente sabe, Mário, que há executivos de mercado tocando empresas com gestão não familiar, como se fosse, se eu puder dizer assim, o quintal da casa deles.
Então, não é gestão familiar, mas as pessoas usam práticas de gestão completamente antiprofissionais. Então, colocar as empresas familiares, todas as empresas familiares, numa caixa de preconceito, não é justo, não é o caminho adequado. A gente precisa analisar caso a caso, porque empresas que têm gestão não familiar também têm problemas de natureza bem semelhantes. Eu penso que é isso, Mário. Interessante, bem interessante. Bom, obrigado então, Georgina, pelas suas informações. Eu que agradeço e até a próxima. Até terça, Mário. Bom dia aos ouvintes da CBN também. Ok, a gente agradece a Georgina Santos, sócia da TGI Consultoria, no canal Família de hoje, que falou sobre ideias pré-concebidas aí sobre empresas familiares. E se você tem alguma informação, sugestão de pauta, pode encaminhar essa sugestão de pauta para o e-mail tgi@tgi.com.br.